Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando os irmãos sentados, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu estou em 1 João ainda. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Bem no finalzinho da Bíblia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Irmãos, a primeira carta de João, ela é bem objetiva. Eu até falei no domingo passado de manhã aqui, a respeito do intuito de João escrever esta carta para a igreja, para que eles soubessem, tivessem certeza da vida eterna, para que eles tivessem ela como um espelho, que ao olhar para ela, ler ela, estudar ela, ouvir ela, eles possam saber que tem de fato a vida eterna. Esta é uma carta que ela vai trazer bastante exortações para a gente. Mas quando chegamos nesse capítulo, ele vem trazer uma palavra ao mesmo tempo consoladora e ao mesmo tempo dando seguimento do que ele escreveu no capítulo 2, a respeito, se somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, amamos o nosso irmão, andamos como Jesus andou, amamos como Jesus amou, e guardamos desde o princípio a palavra que nós ouvimos para termos a vida eterna, conforme João 2, 24 e 25. E aqui João, ele vai escrever no versículo 1 do capítulo 3 que nós lemos, ele vai dizer o que somos. No versículo 2, ele vai dizer o que seremos. E no versículo 3, ele vai dizer o que devemos ser. Mas antes disso, eu quero dizer para os irmãos o que nós éramos. O cristão hoje, ele é filho de Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Mas antes, irmãos, nós andávamos em trevas. Desde que Deus criou o homem, Ele deu uma ordenança para o homem: faça isso e vocês vão viver. Mas se vocês desobedecer a minha palavra, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu com nossos pais. Eles pecaram contra Deus, e a morte naquele momento começou a reinar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, uma pessoa, todo ser humano da terra, todos os que já passaram, já morreram, e todos os que estão vivos, nasceram em pecado. Nasceram, num modo figurativo, numa sepultura. Nasceram mortos em seus delitos e pecados. Todo ser humano pertence ao reino das trevas. Todo ser humano está cativo, está separado de Deus, está em guerra com Deus, está em inimizade contra Deus.
Mas Deus, no versículo 1, Ele vai dizer que pela grande caridade, pelo grande amor de Deus que nos tem concedido, o que Ele nos concedeu? Que nós fôssemos filhos de Deus. E isso é algo sublime, ser chamado filhos de Deus, porque nós éramos filhos da ira, destinados à condenação eterna. Estava no mundo sem esperança e sem Deus neste mundo, mas aprouve a Deus enviar o seu Filho unigênito. Crendo nele, nós nos tornássemos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é inexplicável, o amor que tem nos concedido o Pai. Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Esse amor nos constrange, porque, irmãos, pense quem nós éramos e quem nós somos, como nós andávamos e como estão os nossos passos hoje, no que nós pensávamos no passado e o que nós pensamos hoje, o que nós desejávamos no passado e o que nós desejamos hoje. E o fato de sermos filhos de Deus, como que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é passar da morte para a vida. Era pertencer ao reino das trevas e agora nós pertencemos ao reino da luz. Ser filho de Deus é estar em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser filho de Deus é ser reconciliado com Deus pela morte do seu Filho. Ser filho de Deus é ser adotado na família de Deus. Irmãos, ninguém pode fazer isso por si mesmo, a não ser o grande amor de Deus que nos tem concedido por meio do seu Filho. E isso, irmãos, é algo que nós nunca podemos deixar assim que nós acordamos, assim que nós louvamos a Deus, assim que nós abrimos nossas Bíblias, assim que nós abrimos os nossos olhos de manhã. Hoje, pela graça e pelo amor de Deus, hoje eu sou filho e filha de Deus. É algo sublime, é algo inexplicável, deve arder em nossas entranhas. É por isso que Paulo fala, nos constrange. Merecedores que éramos da condenação, aí Deus, pela fé no seu Filho, nos trata de filhos da ira para filhos do seu reino. Isso é sublime, isso é inexplicável, é só Deus para fazer algo maravilhoso. E Ele não veio. Por que Jesus veio? Tem uma frase de um pastor, Leonard Ravenhill. Ele vai falar que Jesus não veio fazer ao mundo, fazer do pobre um rico. Ele veio ao mundo fazer com que homens mortos vivam. Você era morto. Você era um cadáver ambulante. Um cadáver com duas perninhas andando pela rua. Mas era um cadáver em estado de putrefação. Mas Deus nos concedeu vida, e vida em abundância. Como o presbítero Luiz estava falando, Ele nos deu paz, Ele nos deu descanso. Bendito seja o Deus que nos deu descanso. Nós andávamos cansados, aflitos. Aí nós ouvimos o convite: venham a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou dar descanso. Não aquele descanso que você deita numa rede para descansar, não, o descanso da alma. A alma nossa estava cansada, a alma estava abatida, mas Ele nos deu descanso. Como eu me torno filho de Deus? João capítulo 1,
versículo 11 vai dizer que Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Para quem? Aos que creem no seu nome. Gálatas 3:26. Todos podem se tornar filho de Deus? Podem. Todos pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados. Se tem alguém aqui nesta noite que está nos visitando, talvez pela primeira vez, talvez pela segunda vez, você está se simpatizando pelo culto, pelos hinos, você pode se tornar um filho de Deus essa noite. Como? Pela fé em Jesus Cristo. Só isso, não preciso fazer nada. Não, já foi feito tudo por você. Não precisa fazer mais nada. Se você crer com seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dos mortos, você passa do reino das trevas para o reino da luz. Você passa a ser filho de Deus. Então você pode fazer isso essa noite. Se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e isso é o maior privilégio. Eu já disse esses dias, nunca vi ninguém que tenha recebido a Cristo e tenha se arrependido depois. Não tem como se arrepender, não tem como voltar atrás. É olhando para Cristo e avançando até o fim. E a partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu não começo mais a dirigir a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14. Então minha vida agora não é mais guiado por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que alguém pode me instruir. Não, eu sou guiado pela verdade absoluta de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou do céu. E automaticamente, eu sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu recebo o Espírito de adoção de filhos, pelo qual eu clamo, Abba Pai. É o desejo de ter Deus como Pai, de saber que quando eu me aproximo de Deus, eu não me aproximo não somente do Criador de todas as coisas, mas eu me aproximo do meu Pai, do Papai, Abba Pai. Então eu me aproximo de Deus, Pai nosso que estais no céu. Então esse Espírito me leva a chamar Deus de Pai, porque eu recebi essa adoção de filho. E se sou filho, Romanos 8,17, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Irmãos, nós vamos receber todas as coisas no céu. Vamos receber coisas maravilhosas, mas a nossa maior maravilha vai ser a presença de Deus, vai ser estarmos com Deus por toda a eternidade. Isso é o maior presente que nós temos, é estarmos na presença de Deus, aqui e por toda a eternidade. E João, ele vai continuar dizendo que agora nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Ele. Versículo 1. Irmãos, nós não somos conhecidos pelo mundo, mas o nosso nome está escrito no céu. Você pode não ser aceito pelo mundo, mas quando você fala Pai, você é aceito por Deus do céu. O seu nome pode não estar rolado nos jornais, nas revistas do mundo, mas está lá no trono da vida no céu. As suas orações, elas não ficam aqui, elas sobem para o céu. É para o céu que nós vamos um dia.
É para o céu que o nosso Senhor foi. É por isso que o mundo não nos conhece, porque nós não vivemos mais conforme a vontade do mundo. Nós somos guiados pela vontade de Deus. Então automaticamente o mundo nos rejeita, nos abandona, não conhece, não quer saber das coisas de Deus. Mas nós que estamos servindo a Deus, podemos ter a certeza que quando agradamos a Deus, Ele se agrada de nós. Quando obedecemos a Deus, fazemos a sua vontade, Deus está conosco. Isso é simples, é maravilhoso. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E João continua no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Nós não éramos, mas agora nós somos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! Irmãos, tão certo como foi manifesta a primeira vinda do Senhor Jesus, Ele deu certeza que voltará para nos buscar. João 14. Não perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso é uma certeza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus das promessas que nós cantamos. No momento certo Ele vai cumprir a sua promessa. Nós somos filhos de Deus, mas ainda Ele não manifestou a sua segunda vinda. Mas quando Ele voltar, Ele se manifestar em glória e poder e majestade, nós seremos semelhantes a Ele. Como Jesus viveu aqui na terra? Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Não teve nenhum hotel para Ele nascer. Cresceu numa cidade esquecida de Nazaré. Trabalhou como carpinteiro. Viveu como nós vivemos. Comeu o que nós comemos. Bebeu o que nós... Pisou no nosso chão. As pessoas o odiaram. As pessoas não o receberam. As pessoas o rejeitaram. Ele se humilhou para morrer morte de cruz. Ele passou por um estado de humilhação. Ele morreu numa morte de cruz, aos olhos vergonhosamente, sendo zombado, escarnecido, vilipendiado. Olhavam para ele e falavam: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Parecia algo vergonhoso. Mas a glória da cruz Jesus não deixou. Ele ficou na cruz, permaneceu na cruz, morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para todo sempre. Ele esteve no estado de humilhação, mas quando Ele ressuscitou num corpo glorificado, num corpo não mais sujeito às intempéries da vida, aos problemas da vida, ao cansaço, a dores, a canseira. Não, o seu corpo é um corpo glorificado. E João vai dizer que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4,
vai falar que, por isso, irmãos, não vamos desfalecer. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, nós vemos problema, nós vemos doença, nós vemos tristeza, nós vemos pecado, não nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que estão além, das coisas que nós não vemos, porque as que nós vemos são passageiras, temporais, mas as que nós não vemos são eternas, aleluia, são eternas, são para sempre. Então esse corpo que nós temos hoje, muitas das vezes cansado, às vezes passamos de uma idade um pouco mais, sentimos mais canseira, às vezes a enfermidade chega, para todos pode chegar, às vezes a tristeza bate, às vezes o desejo de não fazer certas coisas vem, mas nós não podemos atentar para isso. Nós devemos atentar para as coisas pelas quais ainda não vemos, pelas promessas que Ele nos tem feito, que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Paulo viu um vislumbre dessa glória de Jesus e caiu no caminho de Damasco. João viu esse vislumbre na ilha de Patmos. A única coisa que ele pôde fazer foi cair aos pés de Jesus, por causa da glória de Cristo, por causa do seu corpo glorificado. Se nós vermos a Cristo hoje, nós não vamos a suportar. É por isso que nós vamos ser transformados. Aleluia. Paulo vai escrever aos Coríntios capítulo 15. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e nós que estamos vivos, seremos transformados, porque aquilo que é corruptível, deve se transformar em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, deve se transformar em imortalidade. E quando isso que é mortal, incorruptível, se revestir da incorruptibilidade e imortalidade, cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. E Paulo vai dar um brado de vitória. Aonde está, ó morte? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então este corpo que você cansa, que você entristece, que afadiga, que dá enfermidade, ele vai ser transformado num corpo semelhante ao de Jesus, muito em breve. E você, além de ser semelhante a Ele, você vai vê-lo como Ele é. Não em figuras como são pintadas hoje, de um Cristo numa cruz sangrando, você olha, dá até pena de olhar para Ele. Não, aquele lá não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, os seus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto brilha como o sol no meio-dia, seus cabelos não estão com sangue numa cruz, não, seus cabelos são brancos como a neve. Ele sustenta a igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que vai vir buscar a sua igreja, Ele vai se manifestar em glória, em poder, em força, em majestade, e nós seremos transformados semelhantes a Ele, e nós o veremos como Ele vê. Eu acho lindo aquele hino, J. Neto, o rosto de Cristo. E ao ver as gravuras e os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser
não aceita. O que está na tela é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Ele venceu a morte, Ele venceu a incorrupção, Ele venceu a morte, o aguilhão da morte, e é por isso que nós temos vida, porque Ele venceu, está vivo, Ele tem as chaves da morte e do inferno, e Ele sustenta todas as coisas. Então nós não cremos num Cristo assim, nós cremos num Cristo vencedor, um Cristo que nem, eu ouvi alguém dizer que nem um túmulo ele tinha, era emprestado. Por que foi emprestado? Porque ele não ia ficar ali, ele ficou só 3 dias, ali, eu vi um pastor dizendo de uma forma tão bonita, ele vai dizer assim: se você for em certo lugar, aonde está enterrado Charles T.C. Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, você vai encontrar o túmulo dele cheio. Se você for em certo local e procurar o túmulo de Siddhartha Gautama, o famoso Buda, os restos mortais de Buda vai estar lá, vai estar cheio. Se você procurar fundadores de outras religiões, os papas, vai estar todos lá. Tem alguns que parece que está com a carne meio, acho que tacaram formol e ficou meio intacto ainda, mas está lá o túmulo. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito uma plaquinha: ele não está mais aqui. Quando as mulheres foram ungir o corpo de Jesus, os anjos estavam lá. Eu sei que vocês estão procurando o Cristo que foi crucificado, mas Ele não está aqui mais. Vá lá, avise os discípulos que Ele ressuscitou. Ele está vivo, e vivo para todo sempre. Então nós o veremos como Ele é. E no versículo 3, o que devemos ser? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O fato, irmãos, de sermos filhos de Deus, nós temos a natureza divina dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a palavra da vida, nós temos o verbo da vida que disse que estaria com nós todos os dias, até a consumação dos séculos. E o fato de nós sermos filhos de Deus, nós temos que buscar andar como Ele andou. Como que Jesus andou? Nos seus passos, o que faria Jesus? Tem um livro assim. O que Jesus fez? Ele andou fazendo bem a todos. Ele andou de uma forma irrepreensível. Ele andou curando os enfermos. Ele foi imaculado. É o único que não pecou na terra. Nós vamos pecar. Mas aquele que tem essa esperança de ver Jesus como Ele é, deve se purificar dia após dia. Aleluia. O fato de ser filho de Deus, ter a natureza de Deus, eu amo a Deus e abomino o pecado. Eu disse isso domingo passado, que o amor e o ódio andam junto. Se eu amo o bebê, eu odeio o aborto. Se eu amo o mal, o bem, eu amo o mal. Se eu odeio o mundo, eu amo a Deus. Então, se eu sou filho de Deus, fui trazido da morte para a vida, do reino das trevas para a luz, eu tenho que me purificar, dia após dia, se realmente eu tenho esta esperança de subir no céu e encontrar com Jesus.
Isso é algo que nós temos que guardar no nosso coração. Aquilo que nós ouvimos desde o princípio deve permanecer dentro de nós. Se aquilo que nós ouvimos permanecer dentro de nós, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Quando o incrédulo peca, ele peca contra o seu Criador. Quando um cristão peca, é um filho pecando contra o pai. Não é mais grave? O pecado de um incrédulo são contrários à lei. Os pecados de um cristão são contrários ao amor. Os irmãos entenderam? Quando uma pessoa que não tem Deus, como nós andávamos, nem pensávamos em Deus, nós pecávamos contra o Criador. Nós fazíamos aquilo que era contrário à lei de Deus. Mas hoje que somos filhos, nós pecamos contra o Pai. E nós fazemos aquilo que é contra o amor. Se nós recebemos esse amor de Deus, e nós não buscarmos andarmos de acordo com Deus, nós estamos pecando contra o amor de Deus que nos tem resgatado. É muito mais grave um filho pecar contra o pai do que o incrédulo pecar contra o Criador. Então, o fato de nós sermos filhos de Deus, isso deve gerar em nós, somos teimosos, mas deve gerar em nós temor, amor e buscar pureza, dia após dia. Se de fato nós somos filhos de Deus, se de fato nós temos esta esperança de ter o nosso corpo transformado para se encontrar com aquele que deu a sua vida por nós. Irmãos, agora somos filhos. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. E se nós temos essa esperança, vamos nos purificar. Vamos orar mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos buscar conhecer mais a palavra de Deus para não sermos enganados. Para que quando Ele se manifestar, nós possamos dizer: eis-me aqui, Jesus, leva-me contigo no céu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós estaremos por toda a eternidade com o Senhor no céu. Ali não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado. E o maior de todos, nós o veremos como Ele é. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.